bom, gente, vamos lá. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abzeritas se ajuntaram após dele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Curve a sua cabeça. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela revelação dessa tua palavra. Nós estamos hoje, nessa noite que encerra este ciclo de ministrações, aonde o Senhor diz que tu nos escolheu e a nossa vida está escondida em ti. E eu creio, Pai, que tem uma porção do céu para todos nós na noite deste dia. Tu já tens falado até o presente momento deste culto, e eu creio que tu tens ainda algo a mais a nos ministrar. Então eu quero te pedir, Senhor, traga uma sintonia para a igreja, que todas as distrações sejam dissipadas em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Deus tem um projeto para mim. Diga mais uma vez: Deus tem um projeto para mim. Eu quero que você entenda um pouco sobre a vida de Gideão. Gideão, ele era um homem que fazia parte da tribo de Manassés. A família de Gideão era uma família pequena, não era uma família numerosa. E diz a Bíblia que Gideão era alguém que havia se colocado na brecha para ser instrumento de socorro na vida dos seus irmãos, na vida dos judeus. Mas por que Gideão sentiu esse desejo de se colocar na brecha para ser instrumento de socorro na vida de seus irmãos? Porque as tribos de Israel haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor. E em decorrência desse mal que esse povo havia feito, Deus permitiu que o povo passasse por uma provação. Ué, pastor, então quer dizer que nos dias de hoje, todas as vezes que a gente passa por uma provação, é porque nós fizemos mal diante do Senhor? Não, nos dias de hoje não. Quando você faz mal diante do Senhor, você vai sofrer as consequências do seu pecado, que é uma coisa. Agora, provação não é castigo. Provação é Deus te desafiando para que a sua fé aumente e para que a sua estrutura espiritual seja fortalecida. Só que essa história está contida no tempo da lei. E no período da lei era assim: quando o povo fazia mal aos olhos do Senhor, Deus castigava o seu povo. Quem está entendendo diz amém. Amém.
E nesse período, Deus permitiu que os midianitas se fortalecessem, os amalequitas se fortalecessem e outros povos se fortalecessem, mas o povo principal era os midianitas. E durante 7 anos aproximadamente, as tribos passaram por um grande castigo, por um grande sofrimento. Tá bom, pastor? Qual era o sofrimento do povo? O povo vivia da agricultura, aleluia. E o que eles faziam? Eles plantavam, a terra produzia o seu fruto. E o que os inimigos faziam? Os midianitas, amalequitas e tantos outros povos, eles entravam na terra dos judeus, saqueavam tudo o que eles podiam saquear, e o que eles não conseguiam saquear, eles destruíam. Saquear era mais ou menos assim: os animais davam cria, as árvores começavam a dar fruto, então eles iam lá, pegavam os animais, eles iam lá, pegavam os frutos. Mas pastor, e os animais que eles não conseguiam pegar, e os frutos que eles não conseguiam pegar, o que eles faziam? Eles destruíam. E durante esse período, as tribos de Israel passaram por um empobrecimento muito grande. E para as tribos não perecerem, Gideão se coloca na brecha. Deus ainda não tinha chamado Gideão. O que a gente aprende? Que às vezes nós só queremos fazer as coisas que, não, eu só vou orar se Deus me mandar orar. Eu só vou evangelizar se Deus me mandar evangelizar. Não, eu só vou me envolver com os trabalhos da igreja se Deus me mandar. Meu irmão, para de palhaçada. Tudo que vier a tua mão para fazer, faça em nome do Senhor. Agora, para além disso, Deus vai te mandar fazer coisas a mais. Então, muito antes de Deus mandar Gideão fazer o que eu vou esclarecer daqui a pouco, Gideão se colocou na brecha. E o que Gideão propôs no seu coração? Malhar trigo no lagar. Ou seja, eles entraram em uma caverna onde se malhava trigo, e ali eles começaram a esconder os alimentos. Ali eles começaram a guardar os alimentos para que eles não perecessem diante daquela devastação que Deus estava permitindo que acontecesse sobre a vida daquele povo. Durante esse período que se passaram anos, Gideão servindo o povo, trabalhando pela vida do povo, até que em um determinado momento, o anjo do Senhor se apresenta diante de Gideão. E o anjo do Senhor libera para ele uma palavra: varão valoroso. Olha para essa pessoa que está do teu lado. De acordo com o gênero, você adequa a palavra, diga para ele ou para ela: varão valoroso. Deus te chama hoje e te coloca de pé, porque Ele tem um grande projeto na tua vida. O que acontece? O anjo chega e diz: varão valoroso. E Gideão diz: Senhor, como que eu sou varão valoroso, Pai? Se eu sou o menor da tribo de Manassés, como é que eu sou varão valoroso? Se todo esse mal veio sobre mim. Aí o Senhor disse: tu é um varão valoroso, e eu irei te usar para libertar o meu povo. Só que Gideão era um camarada cheio de dúvidas, cheio de inseguranças diante do seu coração, e ele disse para o anjo: se é o Senhor que está falando comigo, espera um pouquinho, que eu vou em casa, vou preparar um bolo, vou preparar uma oferta, e eu vou trazer diante do Senhor. E o anjo disse: vai, porque eu vou te esperar. E Gideão vai em casa, prepara a oferta, traz a oferta e coloca diante do Senhor. E o anjo do Senhor toca com o cajado naquela oferta,
fogo do céu desce, e Gideão se convence: isso que está acontecendo não é fruto da minha cabeça, é Deus que está se revelando a mim. Aí o anjo do Senhor chega para ele e diz: eu tenho uma missão para você. Tu sabe que teu pai adora a Baal, e tu sabe que o povo adora a Sera. Então eu tenho uma missão para a tua vida, Gideão. Vai lá e derruba o altar de Baal. Vai lá, derruba esse poste ídolo de Acera que está na praça. E naquele lugar aonde o altar de Baal e o poste ídolo de Acera foi erguido, erga o altar, pega um dos cordeiros do teu pai e leva para sacrificar diante de mim. Pastor, está escrito isso, Juízes capítulo 6, pode ler lá. E Gideão, temendo o que poderia acontecer, Bete, ele faz tudo que Deus mandou ele fazer, Josi, de noite. Por que ele decidiu fazer de noite? Porque o pai dele adorava Baal, mas os habitantes da cidade adoravam não apenas a Baal e a Sera. E olha o que Deus mandou Gideão fazer: destrói o altar de Baal e destrói o poste ídolo, aleluia, de Acera. E qual era o medo de Gideão? Senhor, eu vou mexer em casa de marimbondo, eu vou sofrer retaliação. E aí Deus fala: eu estou contigo. Nós precisamos acreditar, meu irmão, que Deus é conosco. Mas pastor, são tantos os desafios. Meu irmão, neste mundo teremos muitas aflições, mas diante das aflições, nada de baixar a cabeça. Diante das aflições, tenha bom ânimo. Às vezes a gente ouve uma palavra, se entristece, a gente vê uma cena e se chateia, e a gente se permite ficar triste e ficar chateado. Não, meu irmão, para de ficar se permitindo ficar triste, para de ficar se permitindo ficar chateado. Senhor, eu não vou alimentar esses sentimentos, eu quero é te adorar. Adore ao Senhor, meu irmão. Levanta a tua mão aí e comece a glorificar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Comece a glorificar ao Senhor. Eu estava lá em cima no momento do louvor e a igreja estava tomada por um mover de glorificação. Glorifica no meio da prova, glorifica no meio das dificuldades, glorifica. Narabashuri levaraio, Eminerebashuri canarabia, Elemarabashuri como naragas. O interessante é que Gideão, ele fala para Deus: eu vou de noite cumprir o que o Senhor me mandou, porque eu tenho medo que todos se juntem contra mim e me dê uma coça e eu morra. Aí o que Gideão faz? Vai de noite, remove o altar de Baal, remove o poste ídolo de Acera. Luana, no dia seguinte, quando o povo acordou e viu tudo devastado, e naquele altar um sacrifício havia sido entregue ao Senhor, os povos, ou melhor, os homens foram na casa de Gideão. Se eu não estiver equivocado, o nome do pai do Gideão era Joás. E eles vão na casa do pai de Gideão e eles dizem assim: estamos à procura de teu filho, porque só teu filho poderia ter feito isto. O que isso prova, igreja? Que se os homens naquela época não tinha câmera para denunciar,
Então por que os caras, eles tinham certeza que era Gideão que tinha feito aquilo? Porque Gideão era um cara que entrava na contramão do discurso daquela época. Estava todo mundo adorando a Baal, estava todo mundo adorando a Sera, e estava Gideão malhando trigo no lagar. Ele não sabia se Deus iria chamar ele para ser juiz, se Deus iria chamar ele para ser presbítero, se Deus iria chamar ele para ser pastor. O que ele queria era fazer a obra de Deus. E os homens disseram para o pai de Gideão: a gente vai matar teu filho, porque teu filho destruiu o altar de Baal, destruiu o altar de Acera. O pai de Gideão, ele era crente, minto, ele era um idólatra, mas ele já estava começando a ver Deus agir na vida de Gideão. E se você lê o texto, sabe o que você vai descobrir? Que o pai de Gideão disse para os homens: ué, vocês vão matar meu filho, porque meu filho destruiu o altar de Baal e Acera. Joás, ele era um idólatra também, mas ele já estava começando a ver Deus na vida de Gideão. Olha o que Joás, aleluia, diz, o pai de Gideão. Depois eu confiro aqui o nome. Olha o que o pai de Gideão diz. Então quer dizer que o Deus que eu servia, Baal, e o Deus que vocês servem, Acera, precisa de defesa? Se Baal fosse tão poderoso, se Acera fosse poderoso, eles impediriam meu filho de destruir esse altar. Então, se esse altar foi destruído, é porque nem Baal e nem Acera tem tanto poder como a gente acreditava que tinha. Então, na realidade, quando Gideão remove o altar de Baal, remove o altar de Acera, ali Deus estava convertendo o coração de seu pai, para que seu pai entendesse que Deus era na vida de Gideão. Olha o que diz o versículo 23. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos Abzeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma um boi de teu pai, a saber, o segundo de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantou-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, e eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E os outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadriando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Por que eu estou lendo esse texto? Para você mergulhar ainda mais profundamente na história, para você entender que muito antes do homem ser levantado, Deus precisa forjar aquele homem. E Deus vai forjar.
Desculpa. E Deus vai forjar esse homem através dos desafios. Deus vai forjar esse homem através dos desafios. Aí o versículo 32 diz: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, pois derribou o seu altar. Ou seja, quando os homens descobriram que foi Gideão quem destruiu aqueles altares, eles disseram: Jerubaal, que Baal contenda com Gideão. O que aqueles homens estavam fazendo? Jogando uma espécie de praga sobre a vida de Gideão. Como que diz: você mexeu em casa de maribondo, você se levantou contra os nossos deuses, e os nossos deuses acabarão com você. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão: você vai se deparar ao longo da vida com muita gente medrosa. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa dizer: não vou fazer a obra de Deus não, e fazer a obra de Deus paga muito preço, e é muito vento, é muita tormenta. Não, ficar parado e apático é muito melhor do que fazer a obra de Deus. Por que algumas pessoas falam isso? Porque elas estão contaminadas pelo derrotismo. Então elas acreditam que se envolver na obra e fazer a obra não vale muito a pena, porque de repente o Tarcísio pensou: foi sorte. Foi sorte. Não. Já havia uma proteção divina sobre a tua vida. Já havia uma proteção divina sobre a sua vida. É como se o inferno tivesse dito: aleluia, eu vou tocar nele, eu vou destruir ele. Mas o Senhor disse: com ele você não pode, porque eu tenho uma obra na vida dele. E daqui a pouco ele vai acordar e vai entender isso, e vai entregar a vida dele a mim. Assim foi comigo, assim é contigo. Você está vivo. É porque você tinha que estar vivo, ou porque você é um sortudo. Não, meu irmão, você não é obra do acaso. Tem um livro que tem o teu nome lá na eternidade, e dentro desse livro tem o projeto de Deus para a tua vida. E Satanás sabe disso. E por isso que ele luta e lutará para te destruir, para você não viver o que está escrito no livro que contém o projeto de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão direita comigo e diga assim, na autoridade que há no nome de Jesus, e pelo poder do Espírito Santo que em mim opera, eu viverei o projeto que está no livro de Deus para minha vida nesta terra de viventes. Celebra ao Senhor com as suas palmas. Eu creio nisso. Deus tinha uma obra tão grande na vida de Gideão, só que Gideão ele não conseguia mensurar isso. E por Gideão não conseguir mensurar, ele estava sempre: Senhor, me dê um sinal. Ele pediu um sinal. No versículo 17, é o Senhor que fala comigo. Ele pediu um outro sinal. Versículo 36. E disse Gideão a Deus. Ele pediu um segundo sinal. Tem gente que é assim, né? Aleluia. A começar por mim, Kátia. Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal, Jesus. Já me dá tão quente. Tu ainda tem uma obra comigo, Senhor.
Eu estava ontem, quando eu cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer, aleluia, e eu fui orar de madrugada. E eu, Senhor, eu vou pegar lá no Ebenezer, aleluia. Mas antes de eu abençoar aquela igreja, Senhor, me dá uma palavra, fala com o meu espírito, a minha alma anseia ouvir a tua voz. Você pode ministrar o meu espírito, Senhor? Aí Deus me deu essa palavra. Aí eu estou que nem Gideão mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Você pode ver que Gideão sabia que estava errado. Versículo 36. Porque estava pedindo sinal quando Deus já havia falado com ele. Mas por que a gente está todo o tempo pedindo sinal? Na realidade, isso fala da nossa pouca fé. Às vezes a gente tem muita fé para uma coisa, José. Às vezes a gente tem muita fé, Kátia, para uma coisa, mas a gente não tem fé para outras coisas. Então é mais ou menos assim. A gente vai vendo o chão saindo de debaixo de nossos pés e a gente tem medo de afundar. E a gente está sempre pedindo sinal. Mas como Gideão, aleluia, Deus foi misericordioso com Gideão, e Deus será misericordioso conosco, aleluia. Agora, se Deus não te der sinal, não fica confuso, fica na primeira palavra. Porque às vezes eu oro, cara, o Senhor fala comigo, Deus não fala nada. Aí o Jesus não quer falar comigo, aí meu Deus, aí o que eu faço? Eu fico na primeira palavra. Qual foi a primeira palavra que um varão disse? Então esta é a primeira palavra. Porque às vezes Deus se cala e na nossa ansiedade a gente começa a correr atrás de profeta. Aí um diz, planta bananeira. Outro diz, corre pela Avenida Brasil. Outro diz, se pinta de preto. Outro diz, aleluia, tá louca. E você acaba metendo os pés pelas mãos. Quando Deus está em silêncio, sabe o que eu faço? Eu fico na primeira palavra. E qual foi a primeira palavra? Meu filho, não temas, eu estou contigo. Amém. Meu filho, permaneça fazendo o que eu te mandei a fazer. Amém, igreja? Versículo 36, já estamos caminhando para o fim. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como tens dito. O outro sinal ele pede: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Ou seja, Gideão chegou para Deus e diz: Pai, eu vou pegar aqui esse pedaço de lã, aleluia, eu vou pegar esse pedacinho aqui e eu vou colocar na eira, eu vou colocar no campo, Senhor. Bendito seja Deus, se o Senhor só molhar essa lã, aleluia, se o Senhor molhar só isso daqui e deixar o terreno todo seco, eu vou crer que o Senhor está comigo. É mais ou menos assim, eu pegar esse jarro de flor artesanal aqui e botar lá no quintal, ao ar livre. Está serenando lá fora. E eu disser para o Senhor: Senhor, se tu está comigo, Pai, que molhe esse quintal todo com esse sereno, mas deixa esse vaso de flores artesanais sequinho. E o que aconteceu, meu irmão? No dia seguinte, Cristian, o vaso estava molhado, a lã estava molhada, e o quintal todo, a eira toda, aleluia, estava seca. Ou seja, Deus fez molhar somente aquele material. Quem está entendendo diz amém. Quando Gideão viu aquilo, ele disse: caramba! Só que ele ficou naquela, deve ter sido obra do acaso.
Agora faz diferente, Senhor. Eu pedi para o Senhor molhar esse material e deixar o campo seco. Agora eu quero que o Senhor faça diferente. Molha o campo inteiro e deixa esse material seco, que é o versículo 37. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água, ou seja, estava molhado aquele velo. Aí Gideão, no versículo 39, e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Por que ele disse isso? Senhor, me perdoa, porque eu sei que eu estou errado. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. Glória, glória. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Eu quero que você acredite, Deus tem um projeto para a sua vida. Deus criou situações, deu sinais a Gideão, para que Gideão se convencesse que Deus era com ele. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, Deus tem um projeto na sua vida. Pastor, eu quero viver o projeto que Deus tem para a minha vida. E o que eu tenho que fazer? Entrega a tua vida ao Senhor. Pastor, eu já entreguei. Eu sou crente em Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? Se lance nas mãos do Senhor. Deus guiará seus passos. Deus guiará a sua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Pastor, Deus levantou Gideão para livrar o povo das mãos dos midianitas. Foi fácil o desafio? Não, porque o nome já se diz desafio, mestre. E nenhum desafio é algo fácil de ser experimentado. O Senhor disse para Gideão: eu sou contigo. Avisa o povo que eu sou contigo, e levanta o povo para guerrear contigo. E Gideão se levanta, se apresenta diante do povo, e ele diz: Deus nos convoca para a guerra contra os midianitas e contra os demais povos, porque Ele vai nos dar vitória. E quando o povo ouve sobre vitória, o povo se empolga, Lene. Sabe quantas pessoas se levantaram, Daniel? 32.000 pessoas. Por que pagar preço, meu jovem que está nos visitando? Pagar preço, passar pelo amargo, meu irmão, não é qualquer um que se dispõe, não. Você pode perceber que se você chamar alguém, olha, em casa vai ter uma churrascada, vai uma galera. Lá em casa vai ter um rodízio de pizza, de ver uns filmes, vai maratonar uma doideira aí de série, vai ser muito legal. Vai uma galera, velho. Se bobear, vai até os penetras. Porque o amigo chama o amigo do amigo, e daqui a pouco tem mais gente do que o esperado. Hoje em dia não se usa mais isso, muito raramente. Porque hoje em dia, até para você colocar laje, agora tá chique. Que você contrata aquele caminhão lá da concrelagem e fica todo mundo olhando.
Mas antigamente tinha muito disso, né? A igreja lá do Viegas viveu isso. Fazer aqueles mutirões, aleluia, mutirões para bater uma laje. Vamos chamar uma rapaziada, vai ter um umbu baiano, vai ter uma feijoada, vai ser uma doideira a 4, meu irmão. Vem meia dúzia de gato pingado. Dessa meia dúzia de gato pingado, meu irmão, uns 2 gatos pingados é preguiçoso. Enquanto está todo mundo ralando, ele está parado conversando. Então, quando o Gideão disse: Deus vai dar vitória, se levantaram 32 mil. O Senhor disse para Gideão: com essa galera eu não vou dar vitória a vocês, porque tem muita gente empolgada aí. Manda os covardes irem embora. E quando Gideão disse, Deus falou para os covardes e medrosos irem embora. E quando Gideão trouxe aquele choque de realidade, 22 mil foi embora. Amém? Tem fogo aí, crente? Tá ligado? Aleluia! 22 mil vai embora. Fica quanto? 10 mil. Aí Deus diz para Gideão: pega os 10 mil e põe à prova. Na Arábia colebarás. Pastor, por que você trouxe essa palavra? Porque o Espírito falou comigo na madrugada. E eu tenho certeza que essa palavra não é para largatixa que está pendurada no teto. Essa palavra é para você. Catuca essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: essa palavra é para você. Pega essa visão. Essa palavra é para você, Juliana. Essa palavra é para você, velho. Essa palavra é para você, Lúcia. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, Piedade. Aí o Senhor disse: põe esses 10 mil na prova. Então diga para a pessoa que está do teu lado: é por isso que nós estamos na prova. Aleluia! Por isso que nós estamos na prova. Pega a visão, velho. Coloca os 10 mil na prova. E Gideão deixou aquele povo sem água. E o Senhor disse para Gideão: depois de algumas horas, coloca eles para beber água. E aquele que beber água fora da posição, aquele que beber água como um cão está reprovado. Agora aquele que beber água sendo estrategista, trazendo água na mão e ficando vigilante, são esses que eu vou usar para trazer vitória para vocês. Deus coloca o homem na prova. Deus tira o homem da prova. Deus quebra o vaso. Deus permite que o vaso se quebre, mas Deus restaura o vaso. Deus quebrar o vaso fala de Deus provar o vaso. Deus permitir que o vaso se quebre fala das nossas dificuldades enquanto homem, porque o oleiro estava fazendo o vaso e o vaso se quebrou. E o que o oleiro fez? Descartou os cacos do vaso. Não, pegou os cacos e fez um vaso novo. Você pode estar um caco mais quebrado que arroz, sei lá, de terceira, de segunda, sei lá como é que fala. Deus vai pegar os cacos desse vaso e fará um vaso novo. Deus vai pegar os cacos desse vaso e Ele vai fazer um vaso novo. Deus vai pegar os cacos deste vaso, que é a sua vida, que é a minha vida, e fará um vaso. O Senhor disse para Gideão, colocou o povo à prova. Então agora separa dentro desses 10 mil quem foi aprovado e quem foi reprovado.
E Deus falou para Gideão: esses 9.700 foram reprovados, porque no momento da prova eles não agiram como eles deveriam agir. Eles agiram de forma errada, porque no meio da guerra tem uma postura que é levar-se. No meio da batalha tem uma postura. Aleluia. Quando Gideão separou os 9.700 daqueles 10.000, quantos ficaram? Diga comigo, 300. Agora pega essa visão aqui, José. Daqueles 300, Deus falou com Gideão: separa esses 300 em 3 esquadrões de 100. E cada esquadrão eu vou dar uma estratégia. Deus te deu a estratégia para orar? Ore. Deus está dando a estratégia para jejuar? Vamos jejuar. Deus está dando a estratégia para a igreja, para os 12 dias, vamos estar em oração, porque foram 3 esquadrões, cada um recebeu uma estratégia, porque Deus falou para Gideão: não vai ser com 32.000, não vai ser com 10.000, vai ser com os 300 que eu vou dar vitória. E cada um dos 300, aleluia, cada um desses 300 eu vou separar e vou dar uma estratégia. Então o primeiro esquadrão de 100, Josi, recebeu uma estratégia: vocês irão para a guerra com cântaros vazios. O outro esquadrão vai ir para a guerra com tochas acesas. Cada esquadrão recebeu uma estratégia. Se coloque de pé nessa noite. Essa revelação dos esquadrões é muito profunda. E senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. O que eu quero que você entenda, que nós precisamos entrar na brecha dos 300 de Gideão. Deus tem um projeto para cada um de nós. Não apenas um projeto na vida do Tarcísio, mas Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Deus separou Gideão e usou Gideão poderosamente. Ele pediu os sinais para aquietar o seu coração. Deus deu os sinais para Gideão e Deus foi com ele. Feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos nessa noite e comece a declarar: Deus, como tu foi com Gideão, seja comigo, Pai. Me dá estratégia, Senhor. Me dá estratégia, porque eu acredito que esse vento não é para eu morrer nele. Essas dificuldades não é para eu, aleluia, sair da direção. Me adestra para a guerra. Me adestra para a guerra, Senhor. Começa a clamar aí no teu lugar. Feche os seus olhos. Comece a falar em línguas. Ele bastará bacaio. Ele nerebatebe ararararás. Ele manchou lebarabarabaradas. Nos dias de Gideão, Pai, tu deu vitória a ele com os 300. Nos dias de Davi, tu levantou os valentes de Davi. Deus, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós queremos reconhecer nessa noite que tu
tens um projeto na nossa vida e na vida de cada um de teus filhos que aqui se encontram. Senhor, os midianitas queriam sufocar as tribos, os amalequitas queriam destruir as tribos, para que eles entrassem no modus falência, até sucumbirem completamente. Mas tu precisava de um homem, tu precisava de um para se colocar na brecha. E nessa história, quem se colocou na brecha foi Gideão. Como Gideão, Pai, que cada um de nós nos coloquemos na brecha e que todo impedimento, que toda ação do inferno, que toda confusão e que tudo que não provém de ti caia por terra em nome de Jesus. E como tu deu vitória a Gideão, nos dê vitória nessa noite de fechamento de campanha, que diz: tu és filho amado e a sua vida está escondida em mim. Nós cremos que Deus, a marca da promessa e a vitória nossa, em nome de Jesus. Louvem ao Senhor.